esse é o pitch da prática de evaporação e cristalização. O grupo é composto por mim, Maria Luísa de Assis Silvânio, e o Samuel BC Serra. E o docente é o Dr. João Vinícius da Silveira. Bom, então a gente começa fazendo uma introdução sobre o que são as operações que a gente vai estar trabalhando aqui. Inicialmente, a operação unitária de evaporação, ela tem por objetivo reduzir a fração de água em soluções aquosas, ou seja, tornar a solução mais concentrada. E o fenômeno que rege essa operação é a elevação do ponto de ebulição. Porque a partir do momento que a solução se torna mais concentrada, ela se torna com mais partículas dissolvidas nela, então, ou seja, com mais soluto, perdão. Isso eleva o ponto de ebulição dela devido ao sistema de propriedades coligativas. Enfim, então, graças a esse fenômeno vai ser trabalhado para a gente estar concluindo essa operação unitária. O equipamento que a gente utiliza nesse tipo de operação são evaporadores, em especial, no nosso experimento, o evaporador a vácuo. Bom, por outro lado, a gente tem a operação de cristalização, onde o objetivo é formar cristais sólidos a partir de uma solução. Ou seja, se na evaporação a gente tende a concentrar a solução, na cristalização a gente tende a diminuir esse teor de concentração através da retirada do soluto do meio que seria o solvente, né, que seria a solução. Então, o fenômeno que a gente utiliza nessa operação é a redução da solubilidade do sistema através da retirada de energia do sistema, que é feita através da redução da temperatura. Então, a gente reduz a energia do sistema e consegue precipitar alguns sólidos. E esses sólidos eles vão formando cristais a partir de sementes implantadas no nosso sistema. O equipamento que a gente utiliza para estar fazendo essa operação são os cristalizadores. Os mais famosos que a gente tem é o cristalizador Oslo ou do tipo cristal, que foi o primeiro equipamento, né, produzido para esse tipo de operação. Bom, então a gente começa com esse experimento de evaporação, que seria tornar a solução mais concentrada, e a gente parte do princípio de uma solução de 67% grau Brix para uma solução diluída de 47 grau Brix, que a gente vai estar utilizando na alimentação do nosso sistema. Essas equações que estão aí na tela, a gente consegue chegar nelas através de um balanço de massa ou simplesmente pelo cálculo clássico de diluição, C1V1, C2V2. Então, no final das contas, a gente vai, através dos cálculos, ter uma concentração de alimentação no sistema de 48,25 grau Brix. Dando continuidade ao nosso experimento de evaporação, a gente avaliou no tempo de 5 em 5 minutos a temperatura do condensado e o volume que ele apresentava. Então, essa tabela está traduzindo esses dados que a gente extraiu do sistema durante a análise. E os dados daquela tabela, eles foram plotados em um gráfico e vão nos retornar essa curva. Essa curva está relacionando o volume de condensado em relação em função do tempo de experimento. Agora eu vou estar falando um pouco sobre o balanço de massa dentro do evaporador. Como a gente já sabe, o balanço de massa as correntes que entram, tudo que entra é igual a tudo que sai, né, certo? Então, para o nosso balanço de massa do evaporador, nós temos que F mais VO é o mesmo que V mais L mais D. Isso é a balança de massa global. O balanço de massa parcial é só multiplicar as correntes pela sua concentração. Sabendo que VO é o mesmo que D, que VX é o mesmo que zero, e tendo em mãos F, XF, XL, conseguimos encontrar um L 705,57 gramas, que era a corrente que estava faltando calcular. Sim. O calor trocado dentro do nosso evaporador, precisamos fazer o balanço de energia do evaporador. Segue mais ou menos a mesma lógica do balanço de massa, encontrando um Q igual a F vezes HF, sendo H a entalpia, né? Mais VO vezes HVO, igual a V vezes HV, mais L vezes HL, mais D vezes HV. A primeira coisa a ser feita é encontrar a pressão de operação, e a pressão de operação encontrada foi de 28,5 kPa. E sabendo a pressão de operação, conseguimos interpolar nossa tabela, nossos valores da tabela termodinâmica de vapor d'água e encontrar um valor de H interpolado para o vapor,
de 2.623,42 kJ por quilograma. Para encontrar as entalpias das soluções de sacarose, a nossa prática ela já deu uma equação que a única coisa que é necessário é estar substituindo os valores da concentração e da temperatura da corrente que queremos encontrar em entalpia. Bem, as correntes que precisamos encontrar são as correntes de alimentação e a corrente do concentrado, encontrando um HF, que é o da alimentação de 233,32 kJ por quilograma, e o do concentrado encontramos uma entalpia de 202,30 kJ por quilograma. Agora, passando o termo de F para o lado direito da igualdade, passando o termo de D para o lado esquerdo da igualdade, a gente separa só do lado direito as informações, né, as correntes que temos informações conhecidas. Então, o nosso Q ele fica igual a VO vezes HVO menos D vezes HD igual a V vezes HV mais L vezes HL menos F vezes HF. Essa parte da direita a gente tem conhecimento sobre todas as incógnitas. Então, substituindo os valores de entalpia, os valores das correntes, encontramos um Q de 921,80 kJ. Tendo em mãos a tabela de medidas da área de aquecimento, podemos calcular a área de troca térmica, e essa área calculada foi 0,09 metros quadrados. E também, olhando na tabela termodinâmica anteriormente, conseguimos interpolar os valores e encontrar também um ΔTE, que é de 11, né? E substituir tudo na equação para encontrar um valor de coeficiente global de troca térmica. E esse valor encontrado foi de 161,56 watts por metro quadrado vezes grau Celsius. Vamos falar um pouco sobre o balanço de massa no cristalizador. O cristalizador só tem 3 correntes. A corrente que entra é o concentrado L, e as correntes que saem são o C, que são os cristais, e M, que são o magma, né? Então, nós temos como balanço de massa L igual a C mais M, e o balanço de massa ponto parcial é só multiplicar cada corrente pela sua respectiva concentração. Para encontrar M, a gente considerou que XC, né, do cristal é 1, e fazendo toda uma manipulação, encontramos um M de 694,35 gramas. Sabendo M, é possível voltar na equação global, né, do balanço de massa e substituir o M e o L e encontrar um valor de C. E esse valor de C encontrado foi de 11,22 gramas. Tendo em mãos agora o valor de C, e sabendo que XC é o mesmo que 1, é possível encontrar o rendimento da nossa operação. E o rendimento da nossa operação encontrada foi de 2,11%. Então, as conclusões que a gente pode estar tirando desse experimento são que a evaporação ela é eficiente para aumentar a concentração da nossa solução, uma vez que ela retira o solvente da solução, aumentando o número de soluto por unidade de solvente. Então, a gente sai de um 48,25% para um 75,25%. A gente também tem que, dependendo do local onde essa operação é executada, ela deve sofrer algumas modificações, uma vez que a pressão atmosférica é um fator de influência, né? A gente tem aí, foi apresentado pela Maria, a pressão atmosférica, a entalpia do ar, como elas se relacionam, e isso vai estar afetando o nosso processo. Outro fator que a gente tem também, como concluir no nosso procedimento experimental, é a análise do coeficiente de troca térmica do nosso evaporador. A gente encontra um coeficiente de 161 watts por metro quadrado grau Celsius. Isso é bem inferior do que a literatura apresenta, que é está entre 1.100 e 2.800. Então a gente consegue estar atribuindo essa diferença grande devido à leitura de sensores, a erros experimentais, então a erros operacionais e de análise. Então, na parte da evaporação, a gente consegue ter as conclusões. Se a gente passar para a parte de cristalização,
A gente tem também que ela consegue ser uma operação efetiva para estar retirando, né, o soluto do solvente. Então a gente tem uma eficiência de 2,11%, porque a gente está tirando a parte, o soluto, que seria o açúcar do nosso solvente, que seria a solução de glicose, que estaria extremamente concentrada. Então essa cristalização, o parâmetro que ela sofre é principalmente a questão da temperatura e o equilíbrio do sistema. Então, são essas as principais conclusões que a gente consegue estar retirando do nosso experimento. Bom, em nome meu e da Maria, eu gostaria de estar agradecendo imensamente por ter assistido nosso pitch. Muito obrigado e até o futuro.